Prancheta relâmpago hoje, porque a gente tem muita coisa para conversar. E eu só queria tocar no ponto que ontem na coletiva, uma pergunta foi: o Palmeiras começou com 3 atacantes em vez de 3 zagueiros, seu esquema preferido. E o Abel disse: quem foi que disse que eu tenho um esquema preferido com 3 zagueiros? E é muito curioso isso, porque, primeiro, o Estevão não é atacante, ele é meia. Ele jogou aberto na direita, vindo para dentro, porque ele é meia. Fazendo esse movimento aqui por dentro, porque ele é meia. O Luiz Guilherme é um meia atacante, é um meia ofensivo. Ele também fez um movimento de ir para a linha de fundo e vir por dentro, escalado pelo lado do campo, mas ele não é um atacante puro. Ele não é um centroavante. E aí o Abel falou assim: eu não prefiro esquema com 3 zagueiros. Quem foi que disse que eu prefiro esquema com 3 zagueiros? E esse é um ponto que eu tenho, de fato, discordado muito de várias análises. O Abel quando joga com o Marcos Rocha, como ontem, ele defende com linhas de 4. O que ele faz é dar amplitude com o Piquerez do lado de cá e fazer saída de jogo com 3. Mas isso não significa 3 zagueiros, porque quando defende, ele defende com linhas de 4. E isso foi todo o processo até o jogo contra o Boca. Depois ele passou a jogar com um sistema de 3 zagueiros, com Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Luan machucou, passou a ser Marcos Rocha de terceiro zagueiro, Gustavo Gomes e Murilo. E agora ele tem variado. Tem momentos que ele faz 3 zagueiros, tem momentos que ele faz 4. Por exemplo, contra o Santos, ele fez marcação individual, mas quando defendia sem a bola, era a linha de 4. Então, ele não prefere o sistema com 3 zagueiros, como ele disse ontem. Ele tem variado muito de acordo com o adversário. Isso sim. Me desespera essa PT que olhar e dizer: nossa, são 3 atacantes, ou são 3 zagueiros, ou são 2 laterais. Não. Olha a função do cara no campo para a gente entender que é isso que vai contar a história do jogo. Muito bom. Likes para a prancheta do PVC, hein? Vamos falar do Botafogo, então? Será que... Oi, PVC. Prancheta relâmpago. Prancheta relâmpago. Vamos falar do Botafogo, então? Porque na estreia do Arthur Jorge, o Botafogo perdeu para a LDU na altitude. Dessa vez tem altitude, mas no primeiro jogo foi em casa contra o Júnior Barranquilla. E agora está uma situação muito complicada na Libertadores. Precisa vencer de qualquer jeito o próximo jogo. O Arthur Jorge vai ter trabalho em PVC. Vai ter muito trabalho. Ele foi amarrar o burro, ele sabia que onde é que ia amarrar o burro dele. E o Arthur Jorge é um técnico que não é de ponta. Veja só, eu não estou dizendo que isso vai dar errado, tá? O Bruno Lage, quando veio para o Botafogo, era um treinador raro, com experiência em Premier League. Por exemplo, você tinha, no momento que o Bruno Lage veio para o Brasil, você tinha um técnico como o Jorge Sampaoli, com todos os defeitos que a gente sabe que ele tem. Bom dia, Sampaoli. Respondeu bom dia. Não deu bom dia. O Sampaoli não sabe falar bom dia em português. Mas, assim, o Bruno Lage era um técnico com experiência em Premier League. No Campeonato Brasileiro do ano passado, você só tinha Filipão e Bruno Lage, com experiência em Premier League, Campeonato Inglês. O Bruno Lage era um técnico com experiência em Champions League. Aí você tinha mais gente, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Filipão, Bruno Lage, Sampaoli, tinha experiência em Champions League. Mas o Bruno Lage era um técnico com essa referência nacional. O Arthur Jorge não é. O Arthur Jorge não é esse técnico com essa referência. E o Antônio Salvador, eu conversei muito com o Bruno Andrade na semana passada, quando ficou o Arthur Jorge vem, não vem, a informação do Bruno Andrade de Portugal era de que o Antônio Salvador, presidente do Braga, não estava fazendo a menor questão de manter o Arthur Jorge. Depois, o Antônio Salvador deu uma declaração dizendo bravo que o Arthur Jorge negociou o contrato à revelia, mas o Arthur Jorge vai ter um desafio de chegar aqui e recuperar a credibilidade que o Fábio Matias tinha recuperado. Incrivelmente, com o Fábio Matias está para o Arthur Jorge, como o Cláudio Caçapa esteve para o Bruno Lage. Estava tudo melhorando, de repente chega um técnico novo e tudo piora outra vez. Verdade que a primeira derrota na Libertadores foi com o Fábio Matias. Mas o Arthur Jorge vai ter que tirar um coelho da cartola, e ele começou errado, na minha opinião, porque ele começou com 4 atacantes. Eu vou fazer o conceito que eu estava dizendo para não fazer. Ele fez um 4-4-2, mas com um meio-campo que não tinha capacidade de prender a bola. E jogando em Quito,
Aí a falta de conhecimento de jogar na altitude que pesou para o Botafogo no início do jogo, ainda que tenha tido a falha no gol da LDU. O Manfrini Aguiar está falando aqui, PVC, que é impressionante como o time do Botafogo é bom, só que a falta de um técnico prejudica muito o desempenho. Você acha que o Botafogo é por aí mesmo? Eu acho que não, porque os melhores momentos do time que não eram técnicos. Não é? Porque assim, se é o técnico que está fazendo falta, como é que os melhores momentos do time depois da saída do Luiz Castro foram com o Cláudio Caçapa e com o Fábio Matias? Então não é pela ausência do técnico. Tem alguma coisa na relação dos jogadores que é diferente no Brasil do que é na Europa. Não era para ser, mas por alguma razão a gente não consegue fazer o vestiário responder aos técnicos que se distanciam dos jogadores. No Brasil, a gente está sempre olhando para o jogador, para o técnico que é meio paizão. Vem aqui, meu amigo, vem cá. O que é que está acontecendo com você, querido? Eu preciso que você renda um pouco mais. E isso funciona. E o Fábio tinha feito isso, ou o Caçapa, mas deu certo para o Botafogo com dois técnicos que não eram técnicos. O Arthur Jorge não dá para dizer se vai dar certo ou se não vai dar certo. O Arthur Jorge não é um técnico da mesma experiência e competência comprovada de Abel Ferreira, mesmo antes do Brasil ele tinha eliminado o Benfica pelo PAOK da Grécia, e de Bruno Lage. Mas o Bruno Lage fracassou. Sim, mas o Bruno Lage era técnico do Wolverhampton e era técnico do Benfica, campeão do português. Coisa que o Arthur Jorge não tem. Essa relação o Arthur Jorge não tem. Quem tinha era o outro Arthur Jorge, que o Arthur Jorge do Botafogo é homônimo do Arthur Jorge, técnico campeão francês pelo Paris Saint-Germain em 94, campeão do mundo pelo Porto em 87. Aquele velho Arthur Jorge, que tinha um bigodão, que faleceu recentemente, foi técnico do Valdo, Le Magicien, em Paris. Aquele tinha essa competência. Esse Arthur Jorge não comprovou esta competência até este momento. Daniel Ed está falando aqui que não vai aguentar 3 meses. Quero saber o prazo de Renato Maurício Prado. Saudade de você, Renato. Conseguimos te pegar emprestado hoje do Fim de Papo. Muito obrigada para a gente fazer aqui o nosso tier list do Brasileirão, mas queria a sua opinião sobre o Arthur Jorge antes. Olha, primeiro, um enorme prazer estar contigo de novo, né, Domitila? E com o PVC sempre. O que seria de mim sem as discussões com o PVC? Já vou começar logo botando uma questão para o PVC. PVC, Estevão vai ser melhor do que o Hendrick? Mas responde já já. Deixa eu primeiro dar a minha opinião do Arthur Jorge. Eu acho que o problema do Botafogo não é nem o elenco, nem o técnico. O problema do Botafogo chama-se John Textor, um bufão, um fanfarrão que dirige o clube, que é dono do clube e que transforma o clube num hospício. Imagina como é que ficou a cabeça dos jogadores com essa história toda de que foram roubados, que perderam, deveriam ter ganhado com 21 pontos na frente do Palmeiras. Isso tudo bate na cabeça do jogador e faz uma confusão. Entendeu? Então, eu acho que o grande problema não é nem o técnico, nem o elenco, é o John Textor. E como o John Textor é maluco, eu acho que se o Arthur Jorge não começar a ganhar logo, rapidamente, periga ele cair junto com o Botafogo na fase de grupos da Libertadores. A gente pode dar um apelido. O que você acha do apelido? Eurico. Eurico. Não, ele é pior do que o Eurico, PVC. Ele é pior do que o Eurico. O Eurico era esperto. Esse John Textor é um boquirroto só. O Eurico não dava ponto sem nó. E olha que eu detestava o Eurico, né? E para mim não tem essa história de que morreu e virou bonzinho, não. Continuei com a mesma opinião que eu tinha sobre o Eurico. Mas o Eurico era um espertalhão e que muitas vezes conseguia algumas coisas para o Vasco com base nessas suas espertezas. O John Textor não. O John Textor só está fazendo lambança e eu insisto, ele, no momento, é um mal para o Botafogo. Agora, sobre o Hendrick, PVC e o Estevão, aqui na nossa lista, na nossa enquete, o que o Estevão deve? A maioria está votando ser titular do Palmeiras, 42%, mas ir para a Disney está logo ali, 38%. Seguir no banco, apenas 20%. Você, respondendo a pergunta do Renato, acha que ele vai ser maior que o Hendrick? Não, eu acho que o Hendrick vai ser maior que ele. Acho que o Hendrick vai ser mais decisivo. A gente tem menos elementos para saber o que o Estevão vai fazer por enquanto. O Estevão é meia. O Hendrick é centroavante, embora possa jogar como ponta de lança, como vem jogando, com o Lopes do lado dele.
Eu estava lembrando aqui, Renato, que a história que eu acho uma delícia de contar, que é a história de que o Estevão é o grande símbolo da crise institucional que o Cruzeiro viveu em 2019. Porque o Sim. Estevão era o Messinho no Cruzeiro e foi o jogador aos 11 anos oferecido como garantia de empréstimo de um empresário. E aí o Estevão falou ontem um pouco, passou um pouco por isso ontem, dizendo só eu sei o que eu passei para estar aqui, porque para sair do Cruzeiro, se desvencilhar daquele mundo escravagista era difícil, né? E ele saiu e o João Paulo Sampaio, o mérito total do João Paulo Sampaio, diretor das divisões de base do Palmeiras, que recusou ser diretor executivo do Corinthians. O João Paulo Sampaio foi ali discretamente e laçou joia da base do Cruzeiro daquela época, e é o Estevão que agora está aí fazendo gol pelo Palmeiras. Acho que o Hendrick vai ser melhor, mas tomara que os dois sejam dominantes. Mas só para complementar essa tua história, eu estava lendo hoje nas redes antissociais, mas que de vez em quando servem para dar algumas informações importantes, que se somar o que foi vendido o Vitor Roque, que também era do Cruzeiro, e acabou indo embora para o Atlético Paranaense, Vitor Roque e Estevão, a venda do Estevão ainda não foi vendido, mas quando for vendido, somado com o Vitor Roque, vai lá muito mais dinheiro do que o Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro. Para a gente ver o tamanho do mal que Mitair e sua turma fizeram ao Cruzeiro. Você sabe a história do Vitor Roque? Eu estou falando demais um pouco do homem, mas assim, a história é maravilhosa de quando o Cruzeiro tomou o Vitor Roque do América. E quem conta isso é o Marco Salum, que o Vitor Roque fez um jogo na Copa Nike em São Paulo e voltou para Belo Horizonte para assinar o contrato, que ele tinha idade para assinar o contrato de gaveta com o América. E aí o Vitor Roque desapareceu. E meses depois o América descobriu que ele estava treinando no Cruzeiro. E aí, num voo de volta, o Marco Salum encontrou com o Itair Machado, diretor do Cruzeiro, o Marco Salum, presidente do América, presidente do Conselho Deliberativo, hoje do América, e sentou no avião, voltando de São Paulo para BH, e deu um tempo, sentou do lado dele o Itair Machado. E aí o Salum, que conhecia o Itair fazia décadas, ficou mudo, paralisado, estava enfurecido com o Itair Machado. O Itair Machado foi uma coincidência das duas cadeiras sentarem do lado a lado. E aí o avião preparando para decolar, o Itair tomou coragem e virou para ele e falou assim: ô Salum, você tá bravo comigo? E o Itair falou assim: o que é que você acha? Quero matar você. E aí eles marcaram uma reunião no Conselho Deliberativo, no escritório de Itair no dia seguinte, para o Cruzeiro dar uma remuneração banal para o América, porque tinha tomado na mão grande o Vitor Roque. Quando o Vitor Roque foi vendido por baratinho para o Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, que se dá muito bem com o Marco Salum, chamou o Marco Salum e falou assim: toma 15% do Vitor Roque, porque eu sei que o Vitor Roque foi tomado do América de uma maneira indevida.